Essa árvore aqui, ela foi plantada junto com outra que foi plantada nesse vaso. Só que esse vaso aqui rolou, não tinha essa proteção, e aí ele caiu aqui, ó. Caiu aqui. Isso tem aproximadamente 4 anos e meio. Sabe o que o proprietário fez? Bom, não ia mais colocá-la no vaso. Colocou ela aqui na frente da casa. Ela tem o tempo daquela, olha o tamanho dela. E ela hoje está desse tamanho. Louco isso, né? Quantas vezes você acha que está dando passos para trás porque teve uma grande queda, mas só precisava mudar de ambiente, só precisava mudar de solo, para você ir muito mais longe do que o ambiente atual é capaz de te limitar. Imagina se ela ainda estivesse no vaso, ela estaria no máximo do tamanho desta aqui. Como é bom de vez em quando perder o chão e ir para outro ambiente, ir para outro cenário, para viver novas realidades, não? Sucesso! Esse pequeno vídeo só expressa muito bem a ideia do conteúdo de hoje, onde você pode até pensar que sua vida ou o seu sonho acabou porque você chegou em um lugar ou até mesmo uma situação onde que para você é impossível continuar sonhando. Mas isso pode acabar sendo o pontapé inicial para que você viva o extraordinário. E você vai entender isso muito bem depois que eu te contar um pouco da história de vida de um homem que mudou para sempre a forma como lidamos e enxergamos a humanidade. Mas antes de começar o conteúdo, na verdade, de coração, eu nem gosto de fazer isso. Só que para que essa mensagem chegue a mais pessoas é necessário. Deixa o seu like aí, comenta, compartilha como você puder ajudar, porque assim essa mensagem vai chegar a mais pessoas e talvez vai chegar em alguém que precise ouvir isso. Então vamos pro vídeo de hoje. No dia 12 de fevereiro de 1809, em Shrewsbury, na Inglaterra, nasce Charles Darwin. Nascido em uma família muito rica e intelectualmente relevante, seu avô, por exemplo, Erasmus Darwin, já estava inserido na comunidade científica, já tinha uma relevância e chegou até a publicar um livro. Apesar de ter uma influência familiar para o meio científico, o pequeno Charles Darwin estava muito, mas muito longe de ser o grande Charles Darwin que conhecemos hoje. Desde muito cedo, Charles Darwin sempre teve interesse pela vida animal, ficando evidente isso quando ele ainda estava na escola, onde ele nem queria saber de estudar e só andava para cima e para baixo com seus animais empalhados e sua arma de fogo também. Mas detalhe, nessa época ele só tinha 9 anos de idade. Aos seus 16 anos de idade, seu pai o tira da escola, querendo que seu filho seguisse a carreira médica. Ele então resolve dar um empurrãozinho para que isso aconteça. Charles Darwin fez ali uma espécie de estágio, auxiliando médicos que atendiam pessoas de baixa renda. Naquela época, a medicina era bruta, principalmente para pessoas de baixa renda que não tinham condições financeiras boas para pagar um bom tratamento. Então, você deve imaginar que para um adolescente, ver aquilo tudo foi muito traumático e acabou reprimindo ainda mais a vontade do seu pai de que ele se tornasse médico. Então foi aí que o seu pai o tira da carreira de medicina e coloca Charles na Universidade de Cambridge para que ele estudasse teologia, com o intuito de que seu filho se tornasse padre. Acho que você deu para perceber que tudo isso foi da vontade do pai e não do próprio Charles. Ele estava ali passando por tudo aquilo e vendo que o seu sonho de trabalhar e viver com o que ele sempre amou estava morrendo. E você deve imaginar que para Darwin ali foi o fundo do poço. Ele estava estudando para seguir uma carreira que ele não gostava, que ele não queria. Mas lá na Universidade de Cambridge, ele conhece um homem que mudaria sua vida para sempre. E esse homem se chama John Henslow, um professor de botânica renomado que incentivou Charles a se tornar um naturalista. E foi assim que Darwin começou a estudar botânica, geologia e zoologia. Tempos depois, Henslow manda uma carta a Darwin falando sobre uma suposta expedição marítima que a Inglaterra estava organizando para mapear a costa da América do Sul e das ilhas dos mares do Sul. E essa expedição buscava naturalistas com a função de estudar, catalogar e pesquisar tudo. E foi nessa expedição que Darwin descobriu que as espécies de animais vêm de um ancestral comum e que elas evoluem e se adaptam de acordo com o ambiente que elas estão inseridas. A partir dessas descobertas, que Darwin se tornou um dos maiores cientistas do mundo. Então, usando esses dois exemplos aqui do vídeo, deu para perceber que estar no fundo do poço
às vezes nem é tão ruim assim. Às vezes você está em um lugar, em uma situação que você acha ruim, que você não queria estar, mas talvez não seja tão ruim assim. O lado bom de você estar no fundo do poço é que você não tem outro lugar para ir a não ser para cima, não tem outra direção. Às vezes nos deparamos com situações na nossa vida que são tão desafiadoras, tão difíceis, que chegamos até a nos perguntar por que estamos passando por aquilo. Mas a maioria das pessoas não para refletir que as situações difíceis são necessárias para que possamos evoluir, nos preparar e conquistar, viver o que sempre sonhamos. No caso de Charles Darwin, se ele não tivesse ido para a universidade estudar teologia, talvez ele não seria o cientista renomado e famoso que é hoje. Porque talvez ele nunca teria conhecido o John Henslow, se tornado naturalista por causa do John Henslow e embarcado em uma expedição para mapear a costa da América do Sul, onde ele descobriu tudo o que ele descobriu sobre as espécies. Em determinadas situações, você pode até pensar que sua vida, por vários motivos diferentes, tomou um caminho que você não queria e que esse caminho te levou a um ponto onde você viver ou trabalhar com o que você sempre sonhou terminou ali, quando na verdade foi algo necessário para te fazer evoluir e encontrar o caminho correto. Então, não se abale quando a vida te golpear com toda a força, sabe? Analise a situação, veja o que pode e o que deve ser feito. E prossiga sua vida, sabe? Prossiga sua vida, mas sempre focado no seu objetivo. Então foi essa mensagem que eu queria passar para vocês. Prossiga a sua vida focado no seu objetivo, na sua meta, independente do que aconteça. Às vezes uma situação difícil ali não é o fim, e sim, na verdade, um começo para que você viva o que você sempre quis viver. Espero que tenham gostado do vídeo. Se seu desejo é que essa mensagem se dissemine, passe para outras pessoas, deixe um like, um comentário ou compartilhe para que chegue a mais pessoas essa mensagem. Obrigado, até o próximo vídeo.